Bom Olá, bom dia. dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Agora, Mauro, daqui para frente vai ser fórum café com leite. Porque é o seguinte, eu sou mineiro, você e a Rebeca é paulista, e a Ana, apesar de ser internacional, ela é meio mineira também, né? Estudou na mesma escola que eu estudei, tem um jeitinho mineiro muito grande. Então, Tem. daqui para frente é café com leite. É Gostei. verdade. Eu sou um pouquinho mineira mesmo. Legal. Como sempre, o mestre José Eustáquio Diniz Alves traz uma apresentação, né? Toda vez que sai um dado novo do censo, ele vem aqui detalhar, explicar, esmiuçar para nós. Então, José Eustáquio, somos todos e todas e todos ouvidos. Faz a apresentação para nós, queremos te ouvir. Então, o IBGE divulgou os dados, né, de sexo e idade do censo, e a Rebeca falou que tem muito tempo que eu não vinha, porque demorou um pouco, isso estava previsto para setembro, passou para outubro, e os dados foram divulgados na sexta-feira. Para quem é demógrafo, não tem muita novidade nos dados que foram divulgados, mas é sempre interessante a gente ver os números concretos, né, e algumas tendências que foram acentuadas nesse censo de 2022, né? Então, eu queria começar com uma pirâmide etária. Mauro, a questão é a seguinte, tem muita gente, eu tenho uma amiga, por exemplo, que na hora que a gente passa pirâmide etária, ela pula, né? Ela vai ver o texto. Mas eu queria dizer o seguinte, que para um demógrafo, uma pirâmide etária dessa aí é igual um raio-x para um médico. A gente vê um punhado de coisas nessa pirâmide, muita coisa, né? Por exemplo, vocês olham aqui o seguinte, tem mais mulheres do que homens, tá vendo? Isso é a pirâmide etária brasileira. Olha aqui, ó, o feminino está mais de 4% aqui nesse lado, e o do homem está menos de 3%, tá vendo? A curva começou a diminuir aqui há 50 anos atrás. O que aconteceu há 50 anos atrás? Começou a queda da fecundidade no Brasil. Então, começou a queda da fecundidade, essa curva começa a diminuir. Aqui está mostrada a pandemia. Essa queda rápida aqui, ó, de população de 0,4 tem a ver com a pandemia. E assim por diante. Quando eu vejo uma pirâmide de um país, eu vejo assim uma quantidade de coisa incrível que aconteceu no país. Às vezes as pessoas têm dificuldade, mas a pirâmide é fundamental. E a pirâmide é sexo e idade, né? Do lado esquerdo é masculino, do lado esquerdo feminino, e cada grupo etário é a idade. Tá? Então, assim, a pirâmide é a base da demografia, é a pirâmide. Né? E a questão de sexo... Só uma observação, José Eustáquio. Você vai lá ver um ortopedista, ele tem quase orgasmos com um raio-x ou uma tomografia que seja detalhada, que traga questões. Né? Você vai a um jornalista, é lá uma notícia sensacional. O demógrafo fica muito animado com uma pirâmide etária. Pois é. Adorei essa. Essa aí concentra as coisas todas da demografia. E do ponto de vista sexo e idade, do ponto de vista da demografia, são as duas variáveis fundamentais. Agora, quando você vai avançando no sexo e idade, o sexo se transforma em gênero, né, e idade se transforma em geração. Então, quando você vai fazer a análise, você usa o dado de sexo e idade. E a análise, você começa a fazer uma análise de geração e gênero. Legal. Ó, você manda aí, tá? Para passar para frente as... Então, em homenagem à Ana e à Rebeca, né, vamos começar falando do país feminino. Né? O censo contou 203 milhões de pessoas, a população masculina, 98 milhões, né, 5, a população feminina, 104,5, ou seja, 6 milhões de mulheres a mais do que os homens. E isso, em termos de percentagem,
dá 51,5% de população feminina e 48,5% de população masculina. Pode passar. Agora. Esse gráfico está mostrando o superávit de homens e superávit de mulheres. O seguinte, na história do Brasil, sempre teve mais homens, tá? De 1.500 e tantos em frente, né? Tinha mais homens, porque é o seguinte, a migração que veio, se você pegar a frota do Cabral, né? A grande maioria ali, ou quase a totalidade, era de homens. Tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eram de homens. E a migração que veio para o Brasil, a grande maioria de europeus, principalmente portugueses, eram de homens. Os escravos, quando começou a escravidão, a maior parte dos escravos que vieram da África eram homens também. Né? A menor parte eram mulheres. Então, o Brasil, de 1500 e pouco até 1930 e 40, o Brasil era... Eustáquio, que às vezes está pequenininho, então vocês estão vendo do lado esquerdo deste gráfico, onde está azul e a barra para baixo, é a maioria masculina, 1872, 1890 e vai assim até 1940. Então, até 1940, a maioria de... Não, maioria de homens, né? Maioria de homens. Porque aqui eu fiz o mulheres menos homens, então, se está negativo aqui para homem, é porque o homem é maioria, tá? Esses dados aqui, Mauro, são os censos, tá? Teve o censo em 1872, não teve em 1880, depois 1890, 1900, não teve em 1910, 1920, não teve em 1930 e depois 1940, tá? Aí, em 1940, praticamente empatou homens e mulheres. E, a partir de 1950, o superávit de mulheres aumentou muito rapidamente, está vendo? Principalmente neste último censo. Né? Pulou de menos de 4 milhões de mulheres para mais de 6 milhões. Tá? Então, isso mostra que o Brasil é maioria feminina e é uma maioria que está crescente ao longo do tempo. Tá? Aí, esse gráfico aqui eu queria mostrar com mais detalhe, porque eu acho que muita gente não percebe esse movimento. Né? É o seguinte, no mundo inteiro, nascem mais homens do que mulheres. Tá? Isso aí, tem uma discussão enorme sobre essa questão, mas é uma questão mais biológica mesmo. Tá? No mundo inteiro, nascem mais homens do que mulheres. O normal é em torno de 3%, 5% mais de homens do que mulheres. Só que os homens morrem mais do que as mulheres, desde as primeiras idades. A mulher é o sexo forte, né? A mulher é o sexo que sobrevive mais. Só que a questão é a seguinte, como nascem mais homens do que as mulheres, nas primeiras idades, em todas as populações do mundo, tem mais homens do que mulheres. Se você pega 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 e tal, tem mais homens do que as mulheres. Quando você vai subindo na pirâmide, você muda essa coisa. As mulheres passam a ser maioria. A letra está pequena, então aqui do lado esquerdo, então tudo que é para o lado esquerdo é a maioria. Maioria masculina. Maioria masculina. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo. E aqui nós temos o Brasil em verde, os Estados Unidos em azul e o mundo em vermelho. Então, 0 a 4, vocês estão vendo uma grande maioria de homens, né? Percentual, claro. Né? Depois, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24. Até aí, tanto no Brasil, quanto no mundo, quanto nos Estados Unidos, a maioria é homem. 25 a 29 começa a mudar no Brasil, é isso? Isso. Aí, essa questão que você chamou de atenção aí é super interessante. Por quê? Quando você pega no mundo, as mulheres passam a ser maioria a partir dos 50 anos. Nos Estados Unidos, as mulheres passam a ser maioria a partir dos 45 anos. E no Brasil, as mulheres passam a ser maioria
a partir dos 25 anos. Isso, ou seja, o Brasil o Brasil é um dos países mais femininos do mundo. O outro país é a Rússia, a terra lá da Ana. A Rússia e o Brasil são os dois. Principalmente dos grandes países, os que são mais femininos são Brasil e Rússia. A Rússia é porque é um lugar muito frio e os homens, principalmente, bebem muito e bebem vodka, né? Então, a mortalidade mais alta dos homens na Rússia é mais ou menos igual ao Brasil. São 7 anos de diferença entre a esperança de vida dos homens e das mulheres no Brasil e na Rússia. Agora, no Brasil, tem uma coisa muito triste aí, Mauro, que as mulheres passam a partir dos 25 anos porque os homens estão morrendo, né? Porque você tem uma alta mortalidade que a gente chama de causas externas, que é acidente de trânsito, violência de um modo geral e homicídio, né? Essas causas violentas, principalmente entre os jovens, ela mata principalmente os homens, né? Então, você passa a ter um superávit de mulheres muito, muito mais cedo no Brasil do que os outros países do mundo. Uma vez eu já brinquei e fiz um artigo, saiu até no Globo e tal, eu falei assim, isso aí é um homencídio. Homencídio, quer dizer, são os homens jovens que estão morrendo e, obviamente, a gente sabe, de homicídio são homens pretos da periferia. Agora, em acidente de trânsito, não necessariamente, porque o pessoal tem essa coisa assim que mulher não sabe dirigir, mas quem morre no trânsito é principalmente o homem, né? Porque o homem arrisca, porque essa masculinidade tóxica, né? Que o homem tem que estar sempre arriscando, tal, né? E tudo quanto é violência, o homem morre muito mais, né? Por exemplo, teve um jogo do Vasco e Flamengo outro dia aqui, e morreu uma pessoa. Quem que morreu? O homem, né? Futebol, quem morre é homem, né? No trânsito, a maioria que morre é homem, no homicídio que morre é homem. Então, essa maioria feminina tem um lado positivo, que as mulheres estão vivendo mais, que elas estão se defendendo, etc., mas tem um lado negativo, que é essa alta mortalidade masculina. Bom, então, a coisa das mulheres... Eu só queria falar que o Viola falou um negócio, você mostrou um gráfico aí muito interessante, Mauro. É o seguinte, essa maioria masculina, e por causa desse gráfico aí, você viu também, é o seguinte, os homens são maioria nas idades mais jovens, e as mulheres são maioria nas idades, quanto mais você sobe na pirâmide. Quando você pega o eleitorado, como o eleitorado começa a votar a partir dos 16 anos, tá? A maioria feminina no eleitorado é muito maior do que 6 milhões. Já está quase 8 milhões. E nas eleições do Brasil do ano passado, quem deu a vitória ao Lula foi as mulheres. Não tem menor dúvida, porque, veja só, você tem no eleitorado, você tinha 8 milhões de mulheres a mais do que os homens. As pesquisas todas mostraram que o Lula tinha muito mais voto entre as mulheres do que os homens. E o Bolsonaro tinha muito mais voto entre os homens do que nas mulheres. Então é o seguinte, você tendo mais mulheres e o Lula com uma grande vantagem entre as mulheres, né, e como a diferença foi 2 milhões só de votos, quem definiu a eleição ano passado, né, no Brasil foram as mulheres. E o mesmo está acontecendo na Argentina. O mesmo aconteceu na Polônia. Né? Então, assim, hoje em dia, quem está na frente dessa luta antifascista contra a extrema-direita e que está garantindo, né, o voto em vários países do mundo, como esse gráfico aí do El País mostrou, são as mulheres. Então, essa maioria feminina, ela tem uma influência política, né, nos rumos aí, inclusive da civilização, muito grande. Isso revela que esse discurso anti-identitário, né, uma cascata porque não é identitário, é o discurso dos que estão perdendo, né, que são os homens brancos, né? É o discurso contra as mulheres, né? É um discurso misógino, na verdade, o discurso anti-identitário, né? Mas vamos em frente. Está muito interessante.
Bom, a questão do envelhecimento, né? Quer dizer, o Brasil está ficando feminino, está envelhecendo. E como eu mostrei lá na pirâmide, é o seguinte: como as mulheres estão no topo da pirâmide, quanto mais envelhecido o Brasil for, mais feminino ele vai ficar. Tá? Se o Brasil for envelhecendo, ele vai ficando mais feminino por causa daquela estrutura. O que o censo mostrou? O censo mostrou que o envelhecimento está aí, o envelhecimento é profundo e o envelhecimento é muito rápido. A gente já sabia disso, mas a gente vê os dados, é outra história, né? A gente pode mostrar concretamente. Esse gráfico aqui está mostrando a idade mediana. A idade mediana é o seguinte, é aquela que divide a população no meio. A idade mediana no Brasil hoje é 35 anos. Tá? Metade da população tem menos de 35 anos, é a turma da Rebeca. Né? E metade da população tem mais de 35 anos, é a turma minha e do Mauro. A Ana fica no meio ali, no meio desses dois aí. Então, assim, você tem vários indicadores para você medir o envelhecimento. Você tem idade mediana, você tem índice de envelhecimento, você tem a proporção de idosos na população. Esse gráfico aí está mostrando isso. E está mostrando o seguinte: o estado mais envelhecido no Brasil é o Rio Grande do Sul. O segundo... Está 38 mais, mediana, né? O segundo mais envelhecido é o Rio de Janeiro, o terceiro é Minas Gerais, né? E o estado menos envelhecido, os estados, né? São os estados do norte, principalmente Roraima e Amapá, que são estados que têm uma taxa de fecundidade um pouco maior e teve muita migração, né, nas últimas décadas. Tá? Então, quando você vê o mapa aqui também, é o seguinte: quanto mais escuro, mais envelhecido. Então, está vendo que o sudeste, o sul-sudeste, é mais envelhecido, mais escuro. E se você vai chegando para o centro-oeste e para o norte, ele é mais rejuvenescido. Aqui, a população brasileira é de 60 anos e mais. Né? Então, veja só, você tinha 4 milhões de idosos de 60 anos e mais em 1970, tá? Passou de 10 milhões em 91, passou de 20 milhões em 2010 e chegou a 32 milhões em 2022. Só para você ter uma ideia, é o seguinte: a população da Venezuela, a população toda da Venezuela, é menos de 30 milhões. É quase 30 milhões. Ou seja, o Brasil tem mais idoso de 60 anos e mais do que toda a população da Venezuela. Essa curva é chocante, hein, Zé Eustáquio? Chocante. Que velocidade. Aqui é a população de 65 anos e mais. Até dizer, Mauro, é o seguinte: teve um certo ruído aí na sexta-feira, porque o IBGE divulgou os dados da população, quer dizer, fez análise com a população de 65 anos, idosos de 65 anos e mais. Porque eu não sei por que o IBGE fez isso, mas na comparação internacional se usa muito 65 anos e mais. E o Estatuto do Idoso fala que idoso no Brasil é 60 anos e mais. Então, o pessoal que mexe com envelhecimento e tal andou chiando, né, da publicação. Inclusive, eu fiz um artigo pegando 60 anos e mais exatamente para falar: olha, o IBGE divulgou todos os dados, é só você ir lá e analisar. Então, aqui é só você ver a diferença. É o seguinte: se você considera o idoso 65 anos e mais, ou se você faz o recorte, né, a partir de 65 anos e mais, o crescimento é impressionante também, tá vendo? De 2 A diferença 2 milhões... também é 10 milhões, né? De 60 anos e mais são 32. Quando chega em 2022, a diferença é 10 milhões. Né? Ou seja, tem 10 milhões de pessoas entre 60 e 64 anos. Né? Mas isso qualquer indicador que você pegar de envelhecimento, o que eles estão mostrando? Que você tem um envelhecimento muito profundo e muito rápido. Né? E isso é um pouco diferente
dos países europeus, por exemplo. A gente pode discutir depois. Aqui é a população de 80 anos e mais. Você tinha 451 mil pessoas com 80 anos e mais em 1970, passou de 1 milhão em 91, chegou a quase 3 milhões em 2010 e chegou a 4 milhões 586 mil em 2022. Então, 4 milhões... A população do Uruguai é 3 milhões. No Brasil tem 4,5 idosos de 80 anos e mais. É só para a gente ver a dimensão que esses números são. Quando você avança, a curva é a mesma? Por exemplo, a população centenária no Brasil também está crescendo aceleradamente ou não? Também está crescendo. O problema eu até coloquei aí num gráfico qual que é a população centenária, eu vou mostrar, mas a questão é a seguinte, a medição da população centenária não é muito boa, por isso que eu não dei muito destaque, porque é difícil medir com precisão a população de 100 anos e mais, mas o ritmo é o mesmo, está crescendo muito. É claro que é muito menos gente, mas está crescendo. Aqui eu mostrei aqui. Só para mostrar essa tabela, depois fica disponível aí, Maurício, se você quiser disponibilizar a tabela, pode disponibilizar. Claro. É só para mostrar o seguinte, né? A população brasileira, em 1970, era de 93 milhões, passou para 203. Isso significa que ela 2,2 vezes, ela aumentou 2,2 vezes. A população de 0 a 14 ficou basicamente no mesmo tamanho nesses 52 anos. Mas, por exemplo, a partir dos anos 90, a população de 0 a 14 já começou a diminuir no Brasil, tá vendo? Era 51, passou para 50, 45, 40. Então, a quantidade de crianças, adolescentes e jovens no Brasil está diminuindo, desde a década de 90. Tá? A população de 15 a 64, ou 15, aqui é 15 a 64, que a gente considera a população idade ativa, ela está aumentando, mas aumentando num ritmo menor. Ela aumentou 2,8 vezes nesse período de 52 anos. A população de 65 anos e mais, ela aumentou 7,5 vezes. Nossa. A população de 80 anos aumentou 10 vezes. Tá? E o número de centenários agora, em 2022, foi 37,8 mil. Quase 40 mil pessoas com mais de 100 anos. Você chega lá, Mauro? Vou chegar. Eu tenho uma disputa particular com o presidente Lula, que eu espero que nós dois vençamos, né? Que ele está falando de quem vai chegar aos 115. Eu estou apostando que ele chega e eu também. Não vai ser só ele, não. Espero que você também. Vocês duas aí demoram muito. Não, eu não sei se eu chego, não. Mulher é mais fácil chegar do que homem. Bom, olha só, Maria, José, a Maria está dizendo que vendo essa pirâmide, o que vem à mente é uma nova escorchante reforma da Previdência. Pode-se embasar nesses dados. Não, veja só. Eu escrevi um artigo, vou mostrar aí no final, né, mostrando, vamos dizer assim, as oportunidades de um país mais idoso e mais feminino, né? Agora, tudo na vida tem desafio e tem oportunidade, tá? Então, a dinâmica demográfica brasileira, o país está envelhecendo e está ficando mais feminino. Até contar uma coisa para vocês, é o seguinte, eu achei muito engraçado que a esgotosfera, né? A esgotosfera faz um punhado de memes, né? Então, assim, quando o IBGE divulgou os dados, imediatamente um amigo meu me mandou um meme que era assim, que merda, um país cheio de mulher velha. Então, é o seguinte, o cara deve ser um bolsonarista que fez isso, né? O cara está vendo o lado negativo. Nossa, que coisa ruim e tal. Eu queria um país cheio de gatinha, né? Novinha. Você pode ver pelo lado negativo, mas você pode ver pelo lado positivo, tá?
Se vai ter reforma da Previdência, que tipo de reforma da Previdência vai ter, isso o Congresso Nacional, a sociedade brasileira vai ter que discutir. Mas que a gente não pode ignorar que tem um processo que não é um processo só brasileiro, não, é um processo do mundo inteiro, né? O mundo todo está envelhecendo. O que a gente vai fazer com esse envelhecimento? Aí tem uma discussão enorme sobre isso. Vamos voltar aqui para os 2 últimos gráficos que você separou para nós, realmente muito interessante. Então, isso aqui é que está na base daquela questão que a gente discute do bônus demográfico, né? Veja só, todo país do mundo, eu vou falar uma coisa forte, que assim, que não tem exceção. Todo país rico do mundo, todo país, quando eu falo rico, é que acabou com a pobreza, que acabou com a fome, que tem alto padrão de vida, todo país rico passou, que tem alto índice de desenvolvimento humano, IDH, passou pelo bônus demográfico. Né? Não tem jeito de você chegar no topo do bem-estar sem passar pelo bônus demográfico. Todos. O que é bônus demográfico? Espera lá, que a gente não sabe. Então, o bônus demográfico é quando você tem alta proporção de pessoas em idade de trabalhar. Tá? E isso acontece quando, veja só, eu acho que já expliquei aqui sobre transição demográfica, vou explicar. Eu acho que hoje nós estamos com mais tempo, né, Mauro? Então eu posso... Temos mais 5 minutinhos. 5 minutinhos só? Bom, a transição demográfica é uma coisa fundamental na história da humanidade, pelo seguinte, que desde o surgimento do Homo sapiens, né, há 200, 300 mil anos atrás, a mortalidade sempre foi alta, muito alta, a esperança de vida foi muito baixa. E aí, depois do século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial e Energética, as taxas de mortalidade começaram a cair. E cair a taxa de mortalidade é fundamental para o desenvolvimento econômico e para você conseguir combater a pobreza e a miséria. Tá? Então, isso começou a acontecer no século XIX, século XX, e quando a taxa de mortalidade começa a cair, a taxa de fecundidade também começa a cair. E isso abre uma oportunidade incrível. Porque eu já falei aqui o seguinte, a minha mãe ficou grávida 15 vezes, tá? E eu não reclamo, não, porque eu sou a 15ª gravidez. Né? Eu sou temporão e sou caçula. Agora, minha mãe trabalhou igual uma condenada, mas nunca estudou só até o 4º ano primário, nunca teve renda própria, né? Ficou a vida toda cuidando de criança, cuidando de casa, cuidando de marido, e não tinha oportunidade. Todos os meus irmãos, eles foram diminuindo, os mais novos tiveram 2, 1 ou 0 filhos. E quando você diminui a taxa de fecundidade, você, de vez de investir na quantidade de filhos, você começa a investir na qualidade dos filhos. Tá? Mais educação, e se abre um espaço de empoderamento das mulheres muito grandes, porque a mulher não precisa mais ficar só dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando de casa. Tá? Então, a transição demográfica, ela atua na taxa de mortalidade, na taxa de fecundidade, e quando ela faz isso, ela muda a estrutura etária e você abre esse espaço de 50, 60 anos, né, de aumento de pessoas em idade de trabalhar e redução das pessoas dependentes, crianças e idosos. E isso que a gente chama de bônus demográfico. Todo país rico do mundo passou pelo bônus demográfico. Né? E aproveitou o bônus demográfico. Qual que é o perigo? É você passar pelo bônus demográfico e não aproveitar o bônus demográfico. Por exemplo, se você tiver taxa de desemprego muito alta, se você tiver taxa de escolarização muito baixa, se tiver uma educação ruim, aí você desperdiça o bônus demográfico. E esse gráfico aqui está mostrando que é o seguinte, nós chegamos no auge, agora em 2022, pegando a população de 65 anos e mais, no auge do bônus demográfico. Está vendo? O verde aqui é a população de 0 a 14. Ela vem caindo. E a população idosa, é o vermelho, ela está subindo, mas ainda está menor do que a população de 0 a 14. No próximo censo,
provavelmente essas duas curvas aqui já vão empatar. Em 2040, os idosos vão ser muito maiores do que os idosos. E essa parte azul vai diminuir também. Então, o bônus vai acabar, porque o bônus é temporário. Ou seja, esta é a hora, na verdade já era desde o início do século, de dar uma arrancada na economia e no padrão de vida do povo brasileiro. Exatamente. E tem outro chavão que é muito repetido, que é o seguinte: todo país rico, todo país que enriqueceu antes de envelhecer. Não existe história de país que enriqueceu depois de envelhecer. Você é junto, você vai enriquecendo e vai envelhecendo, mas o enriquecendo tem que ficar na frente um pouquinho. Se você envelhecer sem enriquecer, você fica preso na armadilha da renda média e não dá o salto, entendeu? Então, esse que é o grande desafio. Aqui, esse outro gráfico aqui é a mesma coisa do outro, só que é com população de 60 e mais. E aí você vê a população de 60 e mais, ó, ela já está diminuindo. No gráfico anterior é 65 e mais, aqui a vermelha, e aqui nós recuamos para 60 e mais. Aí já muda bastante, hein? Então, você vê que aí o idoso fica quase igual ao jovem e a população em idade ativa já começou a diminuir, tá vendo? Então, assim, a janela de oportunidade já está se fechando no Brasil. Isso quer dizer que o tempo que a gente tem para dar uma qualidade de vida para a população é cada vez menor. Perfeito. Último gráfico. Então, isso aqui é o índice de envelhecimento, é mais ou menos a mesma coisa do outro. O outro é a idade mediana, esse aqui é índice de envelhecimento, mas a conclusão é a mesma. Ó. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os mais envelhecidos, Roraima, Amapá, né, Acre são os mais rejuvenescidos. Tá? Perfeito. Nossa, que aula! A gente já está no tempo de encerrar, mas queria ouvir as impressões de Rebeca e Ana sobre essa aula do professor José Eustáquio de Diniz Alves. Você sempre me impressiona, viu, José Eustáquio? Sempre. Fala, Rebeca. Eu sinto muito esses dados que foram divulgados agora, eu já sentia, né, no dia a dia. Você vai nos lugares, você vê que a presença das mulheres é muito maior, até no meio das crianças, né? No parquinho, na pracinha, nas escolas, você vê que o número de meninas é muito superior, né? E o que me preocupa mais é isso agora, né? O que vai ser feito, quais medidas serão tomadas a partir desses dados? Se o Brasil é feminino, o Brasil é idoso, nós não estamos sendo representadas, né? Nem as idosas, nem os idosos, nem as mulheres nessas esferas de poder. Então, me preocupa muito quais medidas serão tomadas, sabe, José Eustáquio, diante dessa divulgação. Não, Rebeca, assim, só para dar um pitaco, é o seguinte, os idosos estão bem representados. Se você pegar o Congresso Nacional, a média do Congresso Nacional é mais alta. Se você pegar o Lula é idoso, o Alckmin é idoso, a maior parte dos ministros são idosos. Tal. Então, os idosos, eles não estão mal representados. Subrepresentados, não. As mulheres, sim. As mulheres eu penso mais... Eu trago esse argumento mais no sentido do que a gente vê aqui nos bairros, sabe? Dos centros de convivência, de espaços de lazer, de esporte, de políticas públicas voltadas para essa população, né? Até para que eles retomem também alguma atividade depois da aposentadoria. Porque o que a gente vê aqui nos bairros é que as mulheres ficam idosas e têm aí esse papel de continuar cuidando das famílias, dos netos, sobra muito pouca coisa para elas manifestarem, né, as suas habilidades, coisas nesse sentido. E o Congresso é idoso, isso a gente já sabe e observa muito bem, né? Mas quando a gente fala da fábrica mesmo, não é complicado. Desculpa que eu saí aqui, eu queria só mostrar um livro que em 2010 a Ana deve conhecer, um livro, a Marlise Matos, lá da DCP, participou, que são Mulheres no Poder, uma pesquisa que a gente fez, eu fui um dos coordenadores, e é um livro que está disponível na internet sobre mulheres no poder, que aí sim a subrepresentação é muito grande. O Mauro tinha falado aí no início do programa, eu voltei lá e vi, a situação de raça-cor não saiu os dados ainda, tá? Mas a gente tem os dados da PNAD.
E a PNAD mostra que a população preta mais parda, né, que o IBGE, que é a classificação que o IBGE faz, ela dá mais ou menos 56%. Eu acho que o censo vai ficar por aí também, 56%, 57%, mas não saiu ainda. Então, quer dizer assim, o Brasil é um país cada vez mais idoso, cada vez mais feminino e cada vez mais negro. É claro que você vai voltar quando sair. Ana, queria te ouvir. Obrigada. Então, primeiro, dar um abraço grande no Zé Eustáquio. Obrigada pelas referências carinhosas aí, do meu tempo também de Minas. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Nos dados iniciais que saíram do censo, houve um debate sobre uma desmetropolização, né? Uma certa interiorização, né? da população brasileira. Aí eu queria te fazer a seguinte pergunta: com esse envelhecimento, né, e essa desmetropolização, isso quer dizer que as grandes cidades, as cidades, megacidades, elas vão perder esse dinamismo e a gente vai ver uma outra composição daqui para frente do Brasil ou não? Não, veja só, existe muito debate, esse termo desmetropolização, tem gente que usa, tem gente que discorda, que não gosta de falar isso. Porque o que está acontecendo é o seguinte: há muitas décadas atrás, quer dizer, até 1970, 80, mais ou menos, o que crescia muito no Brasil eram as capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, etc. Tá? Da década de 80 para frente, as capitais passaram a crescer menos do que o entorno da região metropolitana. Então, assim, por exemplo, Guarulhos, São Caetano, Mauá, São Bernardo do Campo, ABC, etc., Diadema, começou a crescer mais do que a cidade de São Paulo. Né? Aqui no Rio, a Baixada Fluminense passou a crescer mais do que a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse movimento ele já vem de muito, muito tempo. O que aconteceu nesse censo foi o seguinte: pela primeira vez, as capitais começaram a diminuir. Existe dúvidas sobre esses dados. O IBGE teve dificuldade de captar, de entrar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, tem vários lugares que não entra nem caminhão de lixo, tem barricada. É dominada ou pelo tráfico ou pela milícia, não entra nem caminhão de lixo. Aí foi difícil fazer o censo nesses lugares. Tá? Então, assim, tem dúvidas sobre isso. Agora, o que está acontecendo no Brasil também há mais tempo é que o telefone está tocando aqui, está me atrapalhando. Tudo bem. Ô, gente chata, para de ligar para o Zé Eustáquio. Não, pior que isso aqui como é que chama? Essa coisa de venda, de telemarketing. Mas aí é o seguinte: o que aconteceu agora nesse censo é o seguinte, mas que já vinha acontecendo antes, porque as regiões que mais crescem é o Mato Grosso e o interior da Amazônia. Tá? Que é Acre, Roraima, Rondônia. Tá? Então, esse movimento de interiorização, ele é concreto, ele vem aumentando porque eu falo, a nova fronteira agrícola. Né? Então, o agronegócio, que a Luciana Gatti chama de ogronegócio, né? Isso aí que cresce. E aí essas cidades que estão crescendo mais também. Então, eu não chamaria de desmetropolização, porque as capitais e as regiões metropolitanas continuam com muita força. Agora, o que mais cresce no Brasil realmente são as cidades do interior. Aquele negócio do Brasil ficar só no litoral, né? Isso ainda claro, que a maioria da população está no litoral, mas a parte que mais cresce é a parte do interior. Perfeito. José Eustáquio Diniz Alves, o demógrafo do Fórum Café. Quando saírem mais dados do IBGE, ele volta aqui e mais, não apenas, ele não vem só para falar dos dados do censo, né? Sempre que tem novidades nesse universo da demografia, da transição
etária, da transição de gênero, da transição religiosa, o Zé Eustáquio está aqui com a gente para nos orientar. Valeu! Meio ambiente também, viu, Mauro? Meio ambiente está pegando. Meio ambiente está pegando. Eu sei, o Zé Eustáquio é um grande ambientalista, importante também. Tem um pé muito forte nessa questão do ambientalismo. Obrigado, Zé Eustáquio. Boa semana para ti. Obrigado, Mauro. Obrigado, Rebeca. Prazer participar com a Ana aí. Obrigada, um beijo grande.